Bom, pessoal, chegamos aqui à nossa parte 4, né, do estudo da eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas propriedades, né, que têm relação com a nossa resistência elétrica. A primeira delas é a resistividade. Tá? Essa resistividade, né, a gente pode dizer que é uma grandeza que ela vai definir quanto um certo material pode oferecer de resistência para a passagem da corrente. Tá? Então a gente diz que quanto maior for a resistividade do material, menor vai ser a corrente que vai passar por ele, né? Então está diretamente ligado com a resistência elétrica. A resistividade é representada pela letra grega Rho, né? Parece um P, né? Um P minúsculo. Já a condutividade, ela é uma grandeza inversa da resistividade. A resistividade indica quão resistente o material é. A condutividade não, ela vai indicar quão fácil os elétrons vão atravessar aquele material. Tá? Então a gente define a condutividade, né, representada aqui pela letra grega, sigma, 1 sobre a resistividade. Tá? Então, o valor que eu tiver de resistividade, se eu fizer 1 sobre ele, eu obtenho a condutividade. Tá? As unidades de medida. Resistividade é ohm metro, né? Ohm vezes metro. E a condutividade é ohm vezes metro a menos 1, porque eu estou dividindo aqui um pelo outro. Tá? Esses valores são geralmente tabelados, tá? Depende do material, geralmente prata, cobre, alumínio e tungstênio, que são os materiais do que os fios são feitos. Tá? E eles estão aqui, a maioria na ordem de grandeza de 10 a menos 8. Tem outros materiais como aço, né, ferro, mas não é relevante da gente falar aqui. E aí, né, com base nessa ideia da resistividade, nós podemos definir a segunda lei de Ohm, tá? Que também foi descoberta pelo Ohm, né, o mesmo cara que descobriu a relação entre tensão corrente, né, e resistência. Ele conseguiu encontrar uma ideia, né, de que a resistência elétrica ela vai depender diretamente da razão entre o comprimento e a área, tá? Essa área, né, é comumente chamada de área de seção, tá? Ou vulgarmente conhecido como bitola do fio. Tá? Quando vocês forem comprar fio elétrico, né, futuramente, quando vocês forem fazer alguma instalação elétrica, vocês vão ver que o fio ele é dado pela bitola, né? Então essa bitola ela é geralmente medida em milímetros quadrados. Tá? Para usar essa fórmula a gente vai precisar deixar tanto o comprimento quanto a área em metros. Tá? No caso o comprimento em metro, a área em metro quadrado. Tá? O Ohm também percebeu, né, que além dessa razão do comprimento sobre a área, era necessário também um fator de proporcionalidade, né, que é a chamada resistividade. Tá? Então a lei de Ohm relaciona essas três grandezas aqui. Tá? Só lembrando, né, o L ele é o comprimento e o A é a área de seção, é como se fosse a largura do fio. A gente chama de área de seção. Aqui tem um simulador, depois eu sugiro que vocês acessem para ver essa relação, né? Quando eu aumento um, isso aqui diminui, quando eu abaixo o outro, pode ter alteração nos valores. Então é um simulador legal para vocês testarem aí esse aprendizado. Vamos aqui a alguns exemplos, tá? Então, o eletricista irá utilizar 5 metros de um fio de cobre de bitola 2,5 milímetros quadrados. Então, quando eu falo essa informação aqui, eu já estou falando da área, né? Dada a resistividade do cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metros, determine o valor da resistência do fio. Tá? Então, temos que ter aqui atenção a algumas informações, né? Primeiro, o comprimento que foi dado de 5 metros. Tá? A área foi dada aqui em milímetro quadrado. Tá? E a gente observa aqui que a resistividade está dada em metro. Por conta disso, né, a gente vai ter que fazer um ajuste aqui.
que acontece, né? Como eu estou em milímetro quadrado, eu vou ter que passar para metro quadrado. E aí essa relação aqui, né, eu vou ter que dividir por 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Né? Numa medida de uma dimensão, de milímetro para metro, eu dividiria só por 1000. Então, como a medida é ao quadrado, eu vou dividir por 1000 ao quadrado, que é 10 a 6. Então, aqui, de forma mais simples, eu vou colocar assim: 2,5 vezes 10 a menos 6. Tá? E a resistividade também foi passada, 1,7 vezes 10 a menos 8. Então, agora, né, a gente joga na nossa fórmula. Então, R é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8, que vai multiplicar 5 sobre, vou pôr entre parênteses aqui, 5 sobre 2,5 vezes 10 a menos 6. Tá? Ok. Aí, matematicamente, o que eu posso fazer? Né? Eu posso dividir 5 por 2,5, isso aqui me dá 2. Eu teria 2 dividido por 10 a sexta. Né? Então, 2 dividido por 10 a sexta, 10 a menos 6, é a mesma coisa, né? Que 2 elevado a 6 positivo. Aqui ocorre um jogo de potências, né? Lembra, quando eu tenho uma potência embaixo negativa e em cima eu não tenho nada, né? Esse 5 eu poderia imaginar que é 5 vezes 10 elevado a 0. Tá? E aí eu posso fazer as simplificações aí de potência. Então, esse resultado aqui, só essa parte aqui, me deu 2 vezes 10 a sexta. Agora eu tenho que multiplicar por 1,7 vezes 10 a menos 8. 2 vezes 1,7, 3,4. 10 a sexta com 10 a menos 8. Estou devendo 8, pago 6, continuo devendo 2. Tá? Então, a nossa resistência seria de 3,4 vezes 10 a menos 2 ohm. Certo? Um outro exemplo aqui, né? Nós temos uma tensão de 110 volts aplicadas num fio de 10 metros de comprimento e seção, né? A área de seção, podem ver que eu já mudei a nomenclatura, né? Para a gente trabalhar com as várias opções, de 2,2 milímetros quadrados. Aí a gente tem o valor da corrente que atravessa o fio, a gente precisa obter aqui a resistividade. Então esse exercício já tem mais informações, né? Eu tenho a tensão de 110 volts, tenho o comprimento de 10 metros, tenho a área, né, de 2,2 milímetros quadrados. Isso aqui, gente, né, na nossa cabeça a gente já tem que começar a visualizar isso daqui, né? A mesma coisa que a gente fez lá no outro exercício, eu já estou fazendo direto aqui, passando isso para metro. E a corrente é de 10 amperes. Como a gente quer calcular a resistividade, ó, então eu tenho que isolar esse cara. Eu tenho o comprimento, tenho a área, mas não tenho a resistência. Tá? Bom, como eu não tenho a resistência, mas a gente tem a tensão e a corrente, posso pensar que, pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, R vai ser V sobre I, né, que é 110 por 10, vai dar 11 ohms. Ok. Agora eu vou só copiar isso para ficar mais fácil de fazer a resolução. Agora eu tenho que substituir os valores, né? A resistência eu tenho, que é 11. A resistividade é o que eu quero calcular. O comprimento é 10. E a minha área, a gente viu que é de 2,2 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, eu vou dividir isso daqui, né? 10 vai dividir por 2,2 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou fazer direto aqui na calculadora, tá? Porque esse já não é tão
intuitivo de fazer. Então, 11 vai ser igual, vamos lá, 10 dividido por 2,2, 10 a menos 6, dá 4.545, 4.545, não, 4.555, 454,54. Número feio desses, né? Beleza. Tudo isso aqui é resistividade, tá? Porque é a minha incógnita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou ter que dividir 11 por esse número feio, né? Então, 11 dividido por isso vai me dar 2,42 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6. E aí a unidade disso é metro. Tá? Então, quando a gente precisa calcular a resistividade, vejam que os números não vão ser tão agradáveis, tá? Se esse número fosse inteiro, né, se fosse 2, ficaria muito mais simples. E aí o exemplo 3 aqui, pessoal, nós temos, né, uma tensão de 220 volts. Nós temos também o comprimento do fio de 300 metros. E aqui nós temos o diâmetro. Nós temos o diâmetro de 0,3 centímetros. Tá? Só para a gente entender uma coisa, né? Vamos voltar aqui para essa imagem. Quando eu falo diâmetro, estou falando dessa medida inteira, tá? Estou falando dessa medida toda. Eu preciso obter uma área, certo? Então, a gente tem que lembrar que a área de uma seção circular é π vezes o r ao quadrado. Então, se o diâmetro é 0,3, o meu raio é 0,15 centímetros. Se eu passar isso para metro, né, para as unidades ficarem corretas, eu vou ficar com 0,15 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Só dividir por 100. Aí eu vou calcular a área, né? Por que eu preciso calcular a área? Porque nós vamos ter que obter aqui primeiro a resistência, e aí a gente vai jogar na lei de Ohm. Beleza. Então, isso daqui eu vou elevar ao quadrado, eu vou fazer direto na minha calculadora, né? 0,15 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado é 2,25, 10 a menos 6, vezes π, que é 3,14, né? Isso me dá 7,05 vezes 10 a menos 6. Então, essa aqui é a área. Agora, a gente vai precisar calcular a resistência. A resistência, então, é resistitividade vezes L sobre A. Isso aqui é um L, tá? Parece um porque é minúsculo. Então, ó, aqui eu falei que é um fio de cobre, então a gente já vai saber que a resistividade do cobre é 1,68, 10 a menos 8. Não tem problema a gente usar como 1,7 vezes 10 a menos 8. 1,7 vezes 10 a menos 8. Tá? Isso vai multiplicar por 300 dividido por esse numerinho aqui, né? Esse número bonito que está aqui. Tá? Então, eu vou fazer diretamente aqui na calculadora. 300 dividido por esse número esquisito dá 42.462.845,01. Então, vou por partes aqui. Então, isso aqui eu mantenho, eu vou ter que multiplicar ainda, certo? E o resultado dessa operação aqui, 300 dividido por 7,065, vai dar esse número feio que eu falei, 42.462.845, né? Posso deixar aqui mesmo, né? Não preciso necessariamente usar o ponto 0,1. Eu vou multiplicar agora esses dois números. Vocês estão percebendo que é uma aplicação, né, que envolve números muito feios aí, né?
Envolve números que não são tão agradáveis de se trabalhar. Então, necessariamente, a gente ou vai precisar ter um domínio muito grande dessa parte decimal, ou a gente vai ter que fazer uso de uma calculadora. Beleza. Então, fiz essa multiplicação, obtive uma resistência de 0,72 ohms. Agora, como eu quero a corrente, eu vou jogar aqui na fórmula da lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, e I é igual a V sobre R. Então, vou fazer 220 dividido por 0,72. Isso vai dar aproximadamente 305 amperes. Então, esse seria o resultado.